Olá, companheiros, muito boa tarde. Hoje é dia 6 de janeiro de 2021 e esse é mais um J5, Jornal das 5, o jornal mais revolucionário da tarde de todo o país. E no programa de hoje nós vamos tratar de uma questão que a gente denunciou em todo 2020, mas que vem se agravando, né, sobretudo após as eleições. Né, os casos de coronavírus explodiram no país e nesse momento, né, no boletim do dia 5 de janeiro, né, é importante lembrar sempre que são dados oficiais, então, portanto, subnotificados, mas o boletim trouxe mais de 1.100 mortes nas últimas 24 horas, quase 1.200 mortes, né, o que coloca o país aí numa curva crescente dos contágios e das mortes por coronavírus. O que deixa claro aí que a política dos governantes da direita golpista não tem nenhuma medida, né, apesar de toda a demagogia que tem sido feita, né, sobretudo com a questão da vacina, não passa efetivamente de demagogia, dado que os próprios dados oficiais estão mostrando aí, né, uma piora do quadro do coronavírus no Brasil. Então, esse é o tema do nosso programa de hoje, mas nós vamos falar também sobre uma série de outras questões, né, como a situação nos Estados Unidos nesse momento, né, na véspera, digamos, da posse do candidato democrata Joe Biden, né, teve protesto nos Estados Unidos contra a posse do Joe Biden. Bom, o presidente legítimo e golpista Bolsonaro falou que o país está quebrado, né, falou uma verdade, pelo menos, em meio a tanta mentira e propaganda direitista. Bom, a pandemia como um grande negócio, né, começou ontem a 46ª Universidade de Férias do Partido da Causa da Juventude Revolucionária, aula sobre o papel histórico do stalinismo, né, o curso O que foi o stalinismo, bem como o apoio Alô, companheiros, estão me ouvindo? Oscilou aqui a conexão, mas eu falava, né, entre os temas do programa de hoje, também a questão do apoio oficial, né, agora é oficial, o PT, né, e a esquerda parlamentar compuseram oficialmente o bloco de pistas, né, no apoio à candidatura do Barroso para a presidência da Câmara Federal dos Deputados, e a questão, por fim, dos professores, né, no Paraná e em São Paulo, né, dado aí que se aproxima cada vez mais a questão da volta às aulas, né? O próprio governador dito científico aí de São Paulo já anunciou que as aulas voltarão em fevereiro, no maior estado do país, inclusive o que tem nesse momento mais mortes por coronavírus. Bom, primeiro acontecimento, então, se a produção puder passar as fotos, né, os apoiadores do Donald Trump, que foi derrotado aí pela fraude eleitoral nos Estados Unidos, se manifestaram, né, em frente ao que é chamado de Capitólio, né, em Washington, no Congresso dos Estados Unidos, e entrou em confronto na tarde de hoje, né, com as forças de segurança do Congresso. Então, o espaço conhecido como Capitólio, né, teve que ser esvaziado em emergência para evitar, né, que os parlamentares tivessem contato aí com os manifestantes, né? Então, o interessante é que o Mike Pence, né, que é ligado ao Donald Trump, já falou que vai reconhecer, né, a vitória do Joe Biden, que está marcada aí para acontecer no próximo dia 20 de janeiro. No entanto, uma boa parte da população, né, seja os trumpistas, ou seja, pessoas que não apoiam o Donald Trump, tem que as eleições nos Estados Unidos foram uma enorme farsa, né, política, né, uma fraude eleitoral para beneficiar, né, o candidato principal do imperialismo norte-americano, né, como a gente denunciou aqui no Diário da Causa Operária, na Causa Operária TV, né, como outros setores de esquerda, como o jornalista
Glenn Greenwald, né, denunciou, inclusive ele foi censurado, né, pelo The Intercept Brasil, que não quis publicar um artigo em que ele justamente explicava, né, os motivos pelos quais a esquerda não deveria apoiar o candidato Joe Biden, dado que se tratava do principal elemento do imperialismo, o candidato da indústria armamentista norte-americana, da imprensa capitalista, dos grandes monopólios da economia norte-americana, apoiavam aí o candidato Joe Biden, né, como apoiam, e nesse sentido os setores de esquerda não deveriam apoiá-lo, né? Alguns setores no Brasil e nos Estados Unidos, né, sob o pretexto de combater a extrema-direita, né, que no caso dos Estados Unidos seria o Donald Trump, entraram na campanha do Joe Biden, né, e nesse momento está aqui, apesar dessa capitulação da esquerda, né, um setor da população, seja daqueles eleitores do Trump, que são uma minoria, né, mas como outros setores que votaram no Trump com um repúdio, inclusive, à candidatura do Biden, não vão aceitar, né, aparentemente, essa imposição aí da fraude eleitoral nos Estados Unidos. Bom, antes da gente ir adiante, também eu queria chamar os companheiros que estão nos acompanhando aqui. A série no nosso canal, a Causa Operária TV, ela está caminhando para os 100 mil inscritos, né? A gente em breve vai atingir os 90 mil, né? Já atingimos 88 mil inscritos, e cada inscrito é necessário, né? Cada curtida, cada compartilhamento do conteúdo, se inscrever no canal, inclusive ajudam, reforçam, né, o alcance da nossa imprensa, que é uma imprensa operária, revolucionária e independente, inclusive que conquistou aí na metade do ano passado, né, o sinal 24 horas no ar, né, se tornando aí muito provavelmente a única, né, o único canal 24 horas no ar de um partido operário revolucionário, mesmo um partido de esquerda, né, em todo o mundo. Então eu convido os companheiros a se inscreverem no canal, né, curtirem o vídeo e compartilharem os nossos conteúdos. Bom, indo adiante, o Bolsonaro, né, depois de tanta demagogia que ele costuma fazer, né, ele disse na data de ontem que o país está quebrado e que ele não consegue fazer nada. Se a produção puder colocar a foto do Bolsonaro, o Bolsonaro falou, né, para os seus próprios apoiadores que o Brasil está quebrado e que ele não consegue governar, né? E nesse sentido, o que há de verdadeiro na fala do Bolsonaro é que, de fato, o país está quebrado, né? O que não aparece na fala do Bolsonaro é que o país não está quebrado como uma causa natural, mas sim como resultado da política dos golpistas, né? Ou seja, da direita que deu o golpe de Estado de 2016, que entregou aí boa parte das riquezas nacionais para os capitalistas estrangeiros, né? Como o caso da entrega do pré-sal, da exploração aí, na mudança na lei de partilha do pré-sal, que permitiu que 77% do pré-sal seja explorado por empresas estrangeiras, né? Então é um grande golpe aí na Petrobras, na maior estatal brasileira, e por consequência no próprio país, né, entregando aquela riqueza, né, que na época, inclusive, partidários aí do PT chegaram a dizer que era o passaporte do Brasil para o futuro, né, o fato da descoberta do pré-sal, pois permitiria aí uma série de investimentos, né, setores da esquerda chegaram a defender 10% do PIB para a educação, sendo o dinheiro dos royalties do pré-sal todo para a educação. Mas o que os golpistas fizeram foi entregar todo esse dinheiro aí, e inclusive o próprio pré-sal, para as empresas capitalistas estrangeiras, né? Nesse sentido, a destruição causada pela privatização, pela entrega das riquezas nacionais, né? Nesse caso, sobretudo, do setor do petróleo e gás, representado aí pela Petrobras, gerou essa situação de crise total no país, né? Num país que, nesse momento, aí atravessa uma situação de recessão econômica, né? Não consegue se recuperar, tem mais desempregados que empregados no país. O fim do auxílio emergencial, inclusive, protagonizado aí pelo próprio Bolsonaro, vai levar, né, dezenas de milhões de trabalhadores
a extrema pobreza e a miséria, né? O próprio FMI, o Fundo Monetário Internacional, que não pode ser considerado comunista, como dizem a extrema-direita, né? Apontou aí que com o fim do auxílio emergencial no Brasil, né, a partir desse mês, 24 milhões de pessoas ficarão sem renda nenhuma, né? Então, pessoas que não terão como prover a sua própria existência. Então, diante de tudo isso, o Bolsonaro falar que o país está quebrado é uma verdade, mas é uma verdade que oculta, né, a causa dessa constatação, que é a própria política da direita golpista, da qual o Bolsonaro é um mero executor, né? Então, quando ele fala que não consegue governar, se ele conseguisse governar, ele atacaria ainda mais a população, né, para defender os interesses dos capitalistas, como a gente viu no caso do repasse que foi feito aos principais capitalistas do país, que são os banqueiros, quando o governo liberou, né, sob o pretexto de combater a pandemia, mais de 1,2 trilhão de reais para os banqueiros, sendo que o auxílio emergencial, né, que o governo chorou para liberar e falou que ia quebrar o país e tal, não custa nem 1/3 disso, né? O auxílio emergencial até hoje não custou 300 bilhões de reais. E já o Bolsa Banqueiro aí, só num pacote foi mais de 1 trilhão de reais. Bom, que o Bolsonaro não consegue governar, tem outro fundo de verdade, que é o caso das seringas, né? Então, se a produção puder passar as fotos aí, o governo Bolsonaro, ele, de tão preocupado com a questão da pandemia, ele não conseguiu nem adquirir o número de seringas suficientes, né, para serem utilizadas na vacinação da população. Uma desculpa foi utilizada aí que teria ocorrido algum erro no pregão eletrônico, né, e o Bolsonaro procurou culpar as empresas aí, acusando elas de estar praticando um preço muito acima do mercado, né? Então, matéria da própria imprensa burguesa diz que, após postergar a compra das seringas para a vacinação contra a Covid-19, Jair Bolsonaro disse hoje, dia 6, que o Ministério da Saúde suspendeu a aquisição do material até que os preços voltem à normalidade. Sem apresentar detalhes, ele acrescentou que os estados e municípios têm estoques do material para o início da imunização. O que não é bem verdade, porque a própria imprensa depois divulgou que o governador João Dória também não conseguiu ter sucesso aí na compra das seringas, né? O que mostra que os golpistas eles estão tão preocupados com a vacinação da população que eles não conseguem nem comprar aí os insumos básicos para promover essa imunização, né? Como o caso das seringas para vacinação. Obviamente que isso se trata de um deboche da população, dado que se o governo não consegue, né, inclusive ficou feio para o próprio general aí, golpista, né, o ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, que é especialista em logística, né, mas as duas medidas aí que o governo adotou, quer dizer, 2 episódios que aconteceram, foi o fato do governo Bolsonaro ter fechado acordo com a vacina da Pfizer, que é a vacina mais difícil de armazenar, né, precisa inclusive de uma situação bastante peculiar, de 70 graus negativos para poder acondicionar a vacina, e também não conseguir, por um lado, né, compra a vacina mais difícil de transportar, né, ou seja, mais difícil do ponto de vista logístico, e não consegue, né, armazenar os testes, né, que apodreceram aí nos estoques do governo, né, que teve que pressionar a Anvisa para mudar a etiqueta e colocar maior prazo de validade nos testes, né, que a gente sabe, no Brasil não aconteceu uma testagem em massa da população, inclusive, como a gente denunciou no Diário da Causa Operária, isso é um dos aspectos mais importantes, né, na tentativa do governo de ocultar a realidade que está colocada no país, porque ao não testar a população, isso cria um desconhecimento geral de quem está doente ou não. Então, no final das contas, nem o governo sabe quantas pessoas de fato estão doentes no país ou não, e isso ajuda a ocultar, né, a omissão dos golpistas diante da situação, uma vez que, se toda a população fosse testada e se constatasse aí que não são 7 milhões de infectados, mas que são, sei lá, 100 milhões de infectados,
isso criaria uma situação muito mais difícil, né, para o governo enfrentar. O governo teria que dar uma satisfação maior para a população, que ficaria enfurecida aí com a apresentação de uma realidade mais da verdadeira realidade, né, e não aquela que o governo apresenta através dos dados oficiais. E nesse sentido, a questão da seringa só reforça, né, essa palhaçada que é o governo do Bolsonaro e dos governadores ditos científicos, que estão aí fazendo demagogia com a questão da vacina, mas não tem a capacidade de conseguir adquirir nem as seringas, né? Bom, eu queria, antes da gente prosseguir, dar boa tarde para os companheiros que estão nos acompanhando aqui, os companheiros que estão aqui no chat, né? Mandem suas perguntas para a gente, curtam o vídeo, né? Compartilhem o nosso canal, dá boa tarde aqui para o companheiro Adriano, companheira Aniria Thomas, não sei se é assim que se pronuncia, mas enfim, aos companheiros que estão nos acompanhando aqui, né, se inscrevam no canal, curtam o nosso vídeo, compartilhem e se tornem membros, inclusive, para dar um impulso aí que a Causa Operária TV precisa para ser um veículo cada vez mais importante, cada vez com alcance maior, informando os trabalhadores de um ponto de vista revolucionário. Bom, eu queria aproveitar aqui e pedir para a produção abrir um espaço para a gente falar, né, do que aconteceu ontem. Ontem, dia 5 de janeiro, começou, né, a 46ª Universidade de Férias do Partido da Causa Operária e da Aliança da Juventude Revolucionária, né, uma atividade que já ocorre aí há 24 anos, né, desde 98, e que reúne, né, a militância do Partido da Causa Operária, né, os seus filiados, os seus simpatizantes, inclusive o curso foi responsável pela formação de todos os grandes quadros do partido, né, e também pessoas que, mesmo sendo de outros setores da esquerda, participaram do curso durante esses anos, né, e estão participando novamente, num curso que dessa vez está reunindo nesse momento aí cerca de 1.000 companheiros no Brasil e no exterior, né. O curso é totalmente por videoconferência, dado a questão da pandemia, e a primeira aula começou ontem, né, sobre a questão do papel histórico do stalinismo. Então, o companheiro Rui Costa Pimenta, presidente do Partido da Causa Operária, traçou um panorama geral aí do que foi o stalinismo, né? Ele mesmo falou que ia procurar apresentar meio que de trás para frente, né, os acontecimentos, para que os companheiros que participam do curso tivessem uma ideia geral do que foi o fenômeno político-social do stalinismo, e a partir de então, né, o curso entraria aí dentro de cada grande acontecimento do século XX, né, começando aí pelos anos de 1924, quando da disputa pela sucessão do governo, da liderança do governo operário na Rússia, né? Aí vocês estão vendo que é possível, né, se inscrever ainda. Para quem perdeu a aula de ontem, é possível fazer a inscrição e assistir a aula, a primeira aula, né? Ela está disponível na plataforma da Universidade Marxista, como os companheiros estão vendo aí, né? Inclusive tem os 3 cursos que foram feitos através da Universidade Marxista, que é um projeto do Partido da Causa Operária para levar, né, o conhecimento marxista para cada vez um público mais amplo, né? Aí inclusive estão os 3 últimos cursos, o fascismo, que é como combatê-lo, 70 anos da Revolução Chinesa, e o curso atual, que foi o stalinismo, né? Então foi explicado ontem, inclusive no curso, na primeira aula, como que funciona, né, a enciclopédia marxista, a biblioteca socialista e a área do aluno, né, para os companheiros que estão fazendo o curso. Então é uma oportunidade imperdível aí. Vocês estão vendo a capa do curso, e eu peço que a produção passe o trailer do curso para os companheiros que ainda não se inscreveram, correrem lá imediatamente no site da universidademarxista.pco.org.br e garantirem a sua vaga, porque ainda dá tempo, né?
Bom, os companheiros viram aí, né, o trailer do curso, então uma oportunidade imperdível, né? O companheiro André até perguntou aqui no chat quanto custa o curso. O curso ele custa R$100, né? Ele pode ser parcelado no cartão, né, na própria plataforma lá da Universidade Marxista. Quando vocês entram no botão de se inscrever, vocês fazem o cadastro de vocês na plataforma e dá para escolher as formas de pagamento, né? Então é um valor bastante módico, né? Dado que o curso em si, na verdade, está sendo ministrado de forma gratuita pelo companheiro Rui Costa Pimenta. Os custos aí cobrados são para bancar a estrutura, né, do site, da plataforma, da transmissão, de tudo que foi feito aí para suportar, né, a interação com cerca das 1.000 pessoas que estão participando do curso aí. Então, nesse sentido, é um valor tá dado de barato aí, né, uma oportunidade imperdível para os companheiros participarem dessa atividade que não tem, inclusive, nenhum correspondente em nenhum lugar do mundo, né? Eu não sei, inclusive se os companheiros souberem de alguma iniciativa assim, falem, né? Mas talvez só tenha algum tipo de atividade nesse tamanho de governos operários aí que ainda se mantém, né? Como Cuba, talvez na China, enfim, na Coreia do Norte, mas nós não temos notícia de nenhuma atividade desse tamanho, né? O que mostra a importância da empreitada que a gente está realizando aqui através do partido da Aliança da Juventude Revolucionária, né? Bom, voltando à nossa pauta, o Brasil, né, o tema do programa de hoje, né, o Brasil voltou a registrar mais de 1.000 mortes nas últimas 24 horas, né? De acordo com o próprio Ministério da Saúde, né, do governo golpista e do Bolsonaro, ocorreram 1.171 mortes de coronavírus, né, o que levou no acumulado geral a 197.732 mortes, né, por coronavírus no país, né? Nós estamos nos aproximando aí, né, aos 200.000 mortos, mas como disse, né, o próprio ex-ministro aí do Bolsonaro, o Nelson Tait, devido à subnotificação, já deveriam ter, né, antes ainda do final de 2020, mais de 230.000 mortos, né? O Nelson Tait ele é suspeito para falar porque ele foi do governo Bolsonaro, né? Nós aqui que somos militantes e fizemos as contas, né, a gente com certeza sabe que são muito mais que 200.000 mortes, né? Até porque, como eu falei anteriormente, o governo não testou a população, né? Com as 7 milhões de pessoas que estão infectadas, 200.000 morreram aproximadamente, né? Se o governo testasse uma outra parte da população, a maior parte da população que não foi testada, muitas mais pessoas iam ser descobertas estarem doentes, né? Então, os dados nesse sentido eles não batem, né? Inclusive, o fato do governo não investir de forma pesada na saúde, né, para ampliar o acesso da população à saúde, a população ter um tratamento, ter atendimento, ter profissionais, muito mais profissionais, todos aqueles necessários para dar assistência para a população. Isso faria com que a população tivesse um conhecimento mais real do que está acontecendo nesse momento no país, né? Um exemplo desse, inclusive, é o que foi feito em Cuba, em que os médicos lá, né, um governo que tem um controle muito maior por parte da população, a saúde, nesse caso, garantiu que os médicos visitassem a população na própria casa, né? Ou seja, as equipes de saúde iam às casas de todas as pessoas para prover o tratamento, o acompanhamento, né, a explicação sobre os riscos, enfim, da pandemia, né? E em Cuba, que tem 11 milhões de habitantes, não morreram nem 200 pessoas. Né? Na cidade de São Paulo, por exemplo, que tem 12 milhões de habitantes, morreram quase 20.000 pessoas. Então, fica claro aí que não é um problema nesse sentido da riqueza material somente, né, mas da política que é empregada pelos governos. E nesse caso, no Brasil, né, em São Paulo, nós temos o Bruno Covas, do PSDB. No estado de São Paulo tem o João Dória, do PSDB. Né, e no governo federal nós temos
Jair Bolsonaro, né? Ou seja, 3 golpistas inimigos da população, né? Independente das diferenças ali cosméticas que eles têm, né? A direita dita civilizada, né? E a extrema direita, né? Eles têm a mesma política de abandono total da população. E nesse sentido, esses 200 mil mortos, eles não são uma fatalidade da pandemia, né? Não foi Deus que mandou essa praga aí para matar a população, mas é um resultado prático, concreto da política empregada por esses governos, né? Então, os últimos dias em que o número de mortes ultrapassou 1.000 pessoas, né? Como diz aqui a matéria da própria imprensa burguesa, foram 29, 30 e 31 de dezembro. Ou seja, no final do ano, aí segundo os dados oficiais, a situação piorou bastante, né? O que levou a imprensa burguesa, de forma oportunista, né, a culpar, né, para acobertar justamente, né, o Bolsonaro, o João Dória, Bruno Covas, os governantes da direita golpista. A burguesia procurou culpar, né, a população, que estaria, o aumento dos casos seria resultado da população estar fazendo festas de final de ano, né? Então estarem se aglomerando. Se a produção puder passar as fotos das estações de metrô aí, em que a população tem que se aglomerar todo dia, né? Para ficar claro isso daí, a foto da estação do metrô da Barra Funda, em São Paulo. Né? Isso daí nem é o período de maior movimento, né? As pessoas ali estão até quase que meio metro de distância, né? Mas o normal no horário de pico é que as pessoas fiquem no esquema lata de sardinha, né? Que as pessoas não conseguem nem respirar. E tá aí a foto de como que funciona, né, os horários de pico, em que as pessoas se entulham, né? As pessoas não conseguem nem respirar, né, direito, né? E fica todo mundo de máscara lá, entulhado dentro do metrô todos os dias, né, de segunda a segunda, né? Funciona assim nas grandes capitais, né, sobretudo em São Paulo. E a imprensa burguesa, de forma muito cínica, né, no sentido de debochar da população, procura culpar a população, né, pela aglomeração, sendo que as pessoas, nos momentos em que a população se aglomera para ir ao trabalho, né, para ganhar o pão para a burguesia não critica, né, como se assim, no metrô, todo mundo empilhado para lá ser explorado por capitalista, o coronavírus não mata ninguém. Agora, se o pessoal se reunir para ouvir uma música, tomar uma cerveja e fazer uma festa, aí o coronavírus ele ataca, daí ele mata as pessoas, ele é transmitido agressivamente. Obviamente que isso é uma farsa, né? O principal vetor do coronavírus em todo o país, em todo o mundo, foi justamente os transportes coletivos, né? As grandes estações de metrô, de trem, de ônibus, né, em que a população, né, usufrui, se desloca dentro das cidades para ser explorada e para sustentar, né, um regime, um sistema capitalista apodrecido, da qual ela não ganha nada, né, a não ser a miséria, a repressão e inclusive o cinismo aí da imprensa burguesa, né? Como a gente viu aqui no caso do Brasil, né? Inclusive tem uma polêmica para os companheiros que quiserem se aprofundar ainda mais no tema, né? No Diário da Causa Operária tem polêmicas, inclusive com o caso do jogador de futebol Neymar, né? Em que a imprensa burguesa fez todo um escarcéu aí por uma suposta festa de final de ano que o atleta teria feito na casa dele, né? Com centenas de pessoas. Quer dizer, a festa de centenas de pessoas do Neymar, que também o pessoal nem sabe se existiu realmente ou se não, porque ele falou que passou com a família, né? Desmentindo a imprensa burguesa. Ela, para a imprensa burguesa, seria mais danosa, né, as festas que a população fez, do que a aglomeração aí todo santo dia no transporte coletivo, né, que inclusive é promovida por esses setores da direita golpista, né, como o Bolsonaro, como o João Dória, como o Bruno Covas. Bom, indo em frente, companheiros, para a gente seguir na nossa pauta, a gente tem, né, enquanto, por um lado, a direita ataca a população, né, e a gente tem visto aí, como mostrado aqui hoje, que os casos eles estão aumentando, né, de forma bastante rápida, o que, inclusive, né, a gente divulgou aqui também, setores da própria Europa, né, como o caso da Inglaterra, descobriram, né, uma nova cepa do coronavírus,
que seria inclusive 70% mais perigosa no sentido do contágio, né? Se transmitiria 70% mais vezes, né? Com mais facilidade. Nesse sentido, enquanto a população é atacada pela política da direita, aí, no caso do coronavírus, e no Brasil, não só, né, no caso do coronavírus, mas também o golpe de Estado, os golpistas fizeram da pandemia, né, uma grande desculpa, um grande pretexto para seguir atacando a população, né, então promovendo um desemprego em massa, um rebaixamento salarial, ataques aí à questão da privatização da água, né, o corte das verbas da educação, né, com a aprovação do Fundeb, que aprovou um valor menor do que nos anos anteriores, dado que o PIB do país decaiu. Então, enquanto a direita golpista, né, usa da pandemia para atacar a população de conjunto, né, a esquerda ela divulgou oficialmente, né, o seu apoio, né, sobretudo o PT, mas também o PCdoB, o PSOL, o seu apoio à candidatura do Baleia Rossi, né, o deputado do MDB de São Paulo, né, o candidato do Rodrigo Maia e do bloco aí do MDB, junto com o DEM do Rodrigo Maia, com o PSDB do Aécio Neves e do Fernando Henrique Cardoso, e do João Dória e do Bruno Covas, que eu falei aqui anteriormente. Também o PSL, né, antigo partido do Bolsonaro, pelo qual o Bolsonaro se elegeu, junto com o Rede da Marina Silva, um partido golpista, Cidadania, PV, né, PDT e PSB, né, a esquerda aí compõe esse bloco dos 11 em apoio à candidatura do Baleia Rossi para a presidência da Câmara Federal dos Deputados, né? Então, inclusive, após aqui o término do J5, né, vai passar a reprise da análise política que o companheiro Rui Costa Pimenta fez ontem na TV 247, e que tem como tema, inclusive, né, justamente essa pergunta, né, uma provocação aí diante dessa capitulação da esquerda, né? Baleia Rossi vai salvar a democracia, né? Então, os golpistas que destruíram a democracia, né, que estão aí promovendo a entrega das estatais e das riquezas nacionais para o capital estrangeiro, né, estão aí levando a mais de 200 mil mortes no país só em dados oficiais, né, o que a gente sabe são muito mais do que isso daí. Nesse sentido, esses golpistas serão os grandes salvadores da democracia, né? Obviamente que não, isso daí não passa de uma farsa, né? Inclusive de uma tentativa, como a gente apontou nos últimos anos, de reciclar a direita golpista, né? Então pegar o lixo que é a direita golpista, todos os crimes que ela cometeu contra os trabalhadores nesses últimos anos, né? Sobretudo depois do golpe de Estado, e colocar que essa direita, que é um lixo, que é uma escória política e social, ela seria, né, a grande aliada para salvar a democracia contra o Bolsonaro, né? O ponto é o seguinte: o Bolsonaro ele foi eleito justamente por esses setores da direita ditos democráticos, civilizados, né? Eles que deram o golpe de Estado em 2016, eles que perseguiram as lideranças do PT, sobretudo o ex-presidente Lula, né? Tiraram o ex-presidente das eleições de 2018 para eleger o Bolsonaro, e agora eles são colocados aí pela esquerda como os salvadores da democracia, né? Então fica aí a denúncia, né? Nós vamos ainda falar muito sobre isso, né? Dado que as eleições para a presidência da Câmara elas ocorrem em fevereiro, então nós estamos aqui no começo de janeiro, muita água vai rolar ainda, mas o fato é que esse anúncio aí, essa divulgação do apoio da esquerda parlamentar ao Baleia Rossi, né, ao bloco dos golpistas, é um enorme desserviço, né, a toda a esquerda nacional, e inclusive desmoraliza, né, a população que é vítima dos golpistas, que é vítima do golpe de Estado, e que diante dessa capitulação da esquerda fica completamente sem nenhuma perspectiva para lutar contra o golpe de Estado, né? Por isso que é preciso denunciar, né, preciso separar o joio do trigo, porque se a esquerda só tem como função apoiar o golpista menos pior, então finalmente ela nem é necessária para a população, né? Se ela não serve para a população lutar contra os seus inimigos, então ela não tem sentido político nenhum, né? Então, bom, deixa eu ver os comentários aqui, os companheiros falaram várias coisas no chat.
O companheiro ironiza aqui, o companheiro André, né, que o trabalhador tem mais que ir para a praia mesmo, porque vir para esse mundo só para fazer papel de escravo. Inclusive a hipocrisia da burguesia é tamanha que, né, como a gente viu ali nas fotos, a mesma burguesia que empilha todo dia, né, inclusive mesmo antes do período da pandemia, né, o entulho que os trabalhadores têm que passar todo dia para ir para o trabalho, ele é inclusive responsável por outro tipo de doença aí, né? A própria gripe, enfim, outras doenças são prato cheio aí, né, de transmissão do esquema lata de sardinha do transporte público nacional, né? E nesse caso do coronavírus, a mesma burguesia que faz os trabalhadores, submete os trabalhadores a essa rotina, né, a se empilharem como se fosse um saco de batatas para ir trabalhar, é a burguesia que está fechando aí os bares, os pequenos comércios, que está colocando leis repressivas, né, para que a população não possa sair de casa, que implementou aí, não fez nada para combater o coronavírus, mas implementou o lockdown, colocou a polícia aí para multar as pessoas que estivessem sem máscara, ou que estivessem saindo de casa em determinado horário, né? A gente viu aí em casos de estados como Santa Catarina e Paraná, que foram implementados o toque de recolher, né? Então, nesse sentido, a política da burguesia é o cinismo, né, e a repressão contra os trabalhadores, né? Bem pontuado pelo companheiro. Bom, para a gente ir para o nosso último ponto, a questão dos professores, né? Nós estamos em janeiro, né? Fevereiro, em vários lugares aí é o mês que tradicionalmente ocorre a volta às aulas, né? E no Paraná, né, num dos últimos dias do ano, né, se a produção puder passar a foto aí do Ratinho Júnior, né, num dos últimos dias do ano, a Secretaria de Educação do Ratinho Júnior, né, a CED, ela tirou da grade curricular, né, diminuiu na grade curricular as aulas de Sociologia, Filosofia e Artes nas escolas, né? Então, no final do ano, aí, nos últimos dias de dezembro, a Secretaria de Educação do Paraná, ela baixou uma instrução normativa, né, diminuindo as aulas de Sociologia, Filosofia e Artes, né, sob a justificativa de que é necessário, né, ter mais aulas de português e matemática. Essa medida está baseada na reforma do ensino médio, né, do governo golpista do Michel Temer, né, e ela é uma tentativa, aí, ela vai inclusive na mesma linha do que o governo do Ratinho Júnior tem feito, da militarização das escolas, né, do projeto que os professores denunciaram aí acertadamente como escola com fascismo, né, a tentativa de colocar os militares para gerenciar mais de 200 escolas no Paraná e implementar um regime de terror, né, para procurar controlar toda a comunidade escolar aí, que tem sido, né, um dos setores mais relevantes na mobilização contra os golpistas, né? Então, é uma iniciativa, uma ofensiva, né, um balão de ensaio que tem sido o Paraná na questão da educação, né? O Ratinho Júnior tem sido um dos governadores no país aí que mais tem promovido ataques contra a educação pública, né? Nesse momento, inclusive, está suspenso aí uma prova que o Ratinho fez, né, para contratar 4 mil trabalhadores temporários para o ano de 2021, professores e funcionários, mas que vai ocasionar a demissão de cerca de 30 mil professores e funcionários que não terão seus contratos renovados. Vários deles, inclusive, já tiverem seus contratos rescindidos. Então, faz parte dessa ofensiva contra a educação pública e os estudantes, professores, funcionários que têm se mobilizado aí contra o golpe de Estado no país. Né? Por último, né, ainda sobre educação, da mesma forma que o Ratinho tem atacado os professores, né, o João Dória do PSDB, né, o Ratinho, que é do PSD, né, um partido, uma dessas sublegendas aí do PSDB, né, que é um governador que tem alinhamento claramente com o Bolsonaro, né, o João Dória, né, que seria, segundo alguns setores da esquerda e da imprensa burguesa, o grande opositor do Bolsonaro, já divulgou, né, que o início do ano letivo vai ocorrer em fevereiro, né, no dia 4 de fevereiro, né, que terá que cumprir a carga horária presencial.
né, com o rodízio de alunos. Né, o Dória que tentou fugir, né, para Miami, enquanto ele decretou o lockdown em São Paulo, né, que era para as pessoas não fazerem festa. Ele foi para Miami fazer a festa dele, mas ficou tão feio porque o próprio vice dele apareceu com coronavírus, né, e ele tão criticado aí, pegou mal, acho que os assessores dele não explicaram para ele que isso é uma coisa de retardado, né, uma coisa que desmoraliza muito você deixar a população morrendo e ir viajar para passar as férias em Miami, com a dondoca lá da esposa dele, que falou que o mendigo não devia receber marmita, porque o pessoal gosta de receber marmita para continuar na rua, né? Então esse tipo de gestor, né, como ele procura se intitular, definiu aí a volta às aulas, e os professores contra essa medida, né, já sinalizaram aí que farão greve, né, caso o governo de São Paulo mantenha a volta às aulas presencial em fevereiro. Né? No Paraná também é assim, né, a categoria dos professores aprovou no final do ano, né, a greve contra a volta às aulas, e a gente vai ver, à medida que se aproximar de fevereiro e da volta às aulas presencial, né, os capitalistas vão fazer uma pressão muito grande, né, como já estão fazendo, para a volta às aulas, e isso vai gerar, né, uma mobilização aí de todo o setor da educação. Né? Então, a gente vai acompanhar isso passo a passo, porque faz parte da luta aí contra a política genocida dos golpistas. Bom, companheiros, para a gente encerrar, eu queria chamar os companheiros aí novamente a se inscreverem no canal, né, curtirem o vídeo, compartilharem o nosso conteúdo, né, se inscreverem no curso também da Universidade de Férias, né, ainda dá tempo, as aulas vão até 25 de fevereiro. Agradecer aos companheiros que participaram aqui, enviando seus comentários, curtindo, compartilhando o nosso conteúdo, né, e agora os companheiros ficam com a reprise da análise política de ontem, justamente sobre essa questão da frente ampla do apoio da esquerda ao Baleia Rossi, né, na análise que o companheiro Rui Costa Pimenta fez ontem na TV Brasil 247, e foi retransmitida aqui pela Causa Operária TV. Bom, é isso, companheiros, a gente se vê na quarta-feira que vem em mais um J5, né, até lá.